Abre a tua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 20. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao verso 20. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao verso 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tantas na terra como no céu. Pai Santo, fala conosco, pela graça da Tua Palavra. Que a Tua Palavra nessa noite seja vida para as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Existe uma série na televisão que passa em alguns canais a cabo, chamado Acumuladores Obsessivos. Não sei quantos aqui já assistiram a esse programa. Esse programa se passa nos Estados Unidos e mostra pessoas que por distúrbios psicológicos se tornaram pessoas acumuladoras, a ponto de o governo americano ter que mandar assistentes sociais à casa dessas pessoas e dizer para elas o seguinte: ou você aceita ser curada, ou você aceita fazer um tratamento e esvaziar a sua casa, senão a sua casa vai ser interditada a bem da saúde pública. Essas pessoas, por causa de transtornos psicológicos, se tornaram obsessivas e elas vão colocando tudo quanto é lixo para dentro de casa. Ontem de manhã, antes de vir para o mutirão, eu estava assistindo um programa desses e um dos rapazes disse: eu consegui achar o sofá. Depois de 5 anos eu sei onde está o sofá. Porque o que tinha de lixo. E a mulher, que era dona da casa, ela brigou com os filhos, brigou com o esposo, e ela não queria tirar o lixo todo que existia dentro da casa dela. Ela se tornou uma acumuladora obsessiva. Quando eu cheguei aqui ontem no mutirão, eu pude perceber o quanto nós somos acumuladores. Tinha coisa que nós jogamos fora, e eu estou no pastorado da igreja há 9 anos, que eu nunca vi e nunca foi usado, e estava guardado. Eu acredito que você tenha na tua casa esse hábito: eu vou guardar porque um dia eu vou usar. Eu posso falar isso por experiência. Nós já fizemos 18 mudanças. Cada mudança que a gente fazia era pelo menos 2 ou 3 caixas, se não mais, de coisas que nós acumulávamos naquela ideia de que um dia eu vou usar. Você muda, não usa e dá para os outros. Mas, meus irmãos, o pior é quando nós somos acumuladores espirituais.
Nós somos capazes de acumular mágoas, nós somos capazes de acumular tristezas, nós somos capazes de acumular pecados, nós somos capazes de acumular tudo aquilo que não é bom para a nossa vida. Nós somos capazes de acumular ódio, nós somos capazes de acumular rancor. E a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi a mostra desse acúmulo, aonde a humanidade expressou o seu ódio e a sua hostilidade contra Deus. A palavra de Deus diz que nós acumulamos tanto pecado, que nós nos tornamos por natureza filhos da ira e inimigos de Deus. Meu irmão, minha irmã, a crucificação, ela foi o símbolo definitivo, não só da maldade do pecado, mas como da ganância do coração do ser humano. Tirar a vida do Senhor da glória foi o grito supremo dessa humanidade, dizendo: eu quero, eu sou o centro, eu sou aquele que importa. Meu querido, minha querida, na cruz é que nós encontramos o centro do Evangelho. E eu queria falar com você nessa noite que a cruz não nos fala do pecado, mas a cruz nos fala da graça de Deus. Muita gente olha para a cruz e na cruz vê o pecado. Nós temos que olhar para a cruz e na cruz nós temos que ver a graça de Deus. Nós temos que ver a misericórdia de um Deus que fornece remédio para o pecado. Nós temos que ver na cruz o amor que garante que esse remédio é eficaz para a minha e para a sua vida. A cruz é uma boa notícia, não por causa do que nós tiramos de Deus. Nós não tiramos o Filho de Deus na cruz, mas na cruz a boa notícia é aquilo que Deus deu para nós. Deus deu o seu Filho. Complementando até a mensagem de domingo passado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nessa noite eu quero convidar você a sair daqui com um firme propósito de não ser um acumulador de lixo na vida de vocês. Não acumule lixo na sua casa, não acumule lixo na casa de Deus, mas não acumule lixo na sua vida. Não acumule mágoa, não acumule tristeza, não acumule depressão, não acumule angústia, não acumule pecado. Porque o Senhor te dá um presente maravilhoso. Ele te dá a graça do Evangelho, de saber que você foi aceito por Ele. Você que estava no império das trevas, foi transportado para o reino do Filho, do seu amor. E eu quero falar com você hoje a respeito da natureza desse presente. A cruz foi o Deus Pai dando o Deus Filho para que nós pudéssemos ser salvos. O Deus que amou o mundo é o Deus que deu, é aquele que foi dado. Entenda isso. O Deus que amou o mundo é aquele que deu, o Deus Pai. E o Deus que amou o mundo é aquele que foi dado, o Filho, que morreu por nós na cruz do Calvário. Alguém pode ler para mim, por favor, Atos 20, 28. Lê bem alto porque a mensagem está sendo gravada. Então, Atos 20, 28. Alguém pode ler para nós, por favor?
O Senhor comprou, o Senhor resgatou a igreja com o seu próprio sangue. Meu irmão, minha irmã, não acumule lixo dentro da sua vida, porque você foi comprado por aquilo que há de mais precioso, que foi o sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário. Não foi o teu pecado que levou o Senhor na cruz, mas foi a graça dele que fez com que ele morresse por você. Você não pode achar que o teu pecado é maior do que a graça do Senhor. Ele morreu pelo seu pecado, mas não foi o seu pecado que colocou ele na cruz. Ele foi para a cruz por causa da graça. Ele foi para a cruz por causa do amor. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que nós devemos colocar a cruz no mais alto do topo da nossa fé. Porque no Calvário, o mundo se pôs diante de Deus e disse: eis o quanto nós te odiamos. Quando o mundo olhou para a cruz, o mundo estava dizendo: eis o quanto nós te odiamos. E quando Deus da cruz olhou para o mundo, ele disse: eis o quanto eu te amo. Entenderam? Quando o mundo colocou Cristo na cruz e olhou para Cristo, disse para Deus: eis o quanto nós te odiamos. Quando Deus olhou para Cristo na cruz, ele olha para nós e diz: eis o quanto eu amo vocês. Eis o quanto eu amo cada um de vocês. Uma segunda coisa que eu quero dizer para você. Se a primeira foi a natureza do presente, o amor de Deus. Eis o quanto eu amo cada um de vocês, disse o Senhor. Cristo morto na cruz é a prova do amor de Deus, para que nós não sejamos acumuladores de lixo. Mas Deus planejou esse presente. Quero dizer para vocês que a cruz não foi um acidente. A cruz não foi obra do acaso na salvação de Deus para nós. A cruz foi planejada por Deus desde antes da fundação do mundo. E Deus fala isso lá no jardim do Éden, quando Deus apresentou para o homem e para a mulher o remédio para o pecado. Ele disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isso significa que Cristo seria vitorioso sobre o pecado e sobre Satanás. Meu irmão, minha irmã, a cruz não é o plano B de Deus. A cruz não é um plano da salvação para tampar aquilo que não deu certo. Normalmente a gente fala isso, né? A gente planeja uma coisa e quando não dá certo a gente fala que a gente tem o plano B. Normalmente o plano B é o improviso para aquilo que a gente queria fazer e não deu certo, não é assim? Aí a gente diz que a gente tinha um plano B na mão. Eu quero dizer para você que a cruz não é obra do acaso. A cruz não é o plano B de Deus. A cruz é tão somente o único plano que Deus tinha para nós. Porque Cristo já estava crucificado desde antes da fundação do mundo. Gênesis 3,15 foi a primeira indicação na história de que por trás da história havia um propósito de salvação já decretado por Deus. E Ele daria o seu Filho para ser Salvador. E como eu disse para os adolescentes hoje, na aula de escola dominical, quem é Jesus Cristo para você? Essa é a pergunta que o Senhor Jesus fez para os discípulos lá em Mateus, capítulo de número 16. E vocês,
quem vocês dizem que eu sou? Pedro se antecipa e ele diz: tu és o Cristo, o unigênito Filho do Deus vivo. Meus irmãos, eu quero dizer para você que se você tiver o Senhor Jesus tão somente como Salvador da sua vida, você está redondamente enganado. Porque se você tiver Ele tão somente como Salvador, você vai dizer que você crê no sacrifício da cruz, mas que você não respeita o que Ele fez na cruz por você. Porque Ele não quer ser só o teu Salvador, mas principalmente Ele quer ser o Senhor da sua vida. E Senhor é aquele que nós obedecemos. Senhor é aquele com quem nós temos intimidade. Senhor é aquele que dirige a nossa vida. A maioria das igrejas está por aí, pregando um Cristo utilitário, Salvador, que dá a salvação em troca de sacrifícios humanos. E esse sacrifício se compra com dinheiro. Nós pregamos a Cristo, que não é só Salvador, mas nós pregamos acima de tudo aquele que é o Senhor. E esta foi a primeira declaração de fé da igreja do Senhor Jesus e da igreja dos apóstolos. Cristo é Senhor. E importa que nós morramos por causa dessa verdade, que Ele é Senhor. Se preciso for, eu perco a minha vida, mas eu não deixo de ter o senhorio de Cristo. Dizer que crê, que aceita o que Ele fez na cruz, tudo bem, isso traz salvação, mas dizer que Ele é Senhor implica em santidade e mudança de vida. Implica em não sermos acumuladores de lixo na nossa vida. Implica em entender a natureza do presente de Deus para nós. O presente de Deus foi dado para nós através de um pacto de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia que o Velho Testamento é tão somente a história do pacto da graça que se completa no Novo Testamento. O Velho Testamento só existe na nossa Bíblia para falar do pacto da graça de Deus conosco e do cumprimento dessa promessa que seria Jesus. Se você ler o Velho Testamento tirando da tua ótica o pacto da graça, me desculpe, o livro do Velho Testamento é tão somente um livro de história. Porque se eu não conseguir enxergar o pacto da graça de Deus com os homens no Velho Testamento, ele não tem utilidade para mim. Eu tenho que enxergar no Velho Testamento o pacto da graça. Tudo que eu leio do Velho Testamento tem que me remeter a Jesus Cristo, o autor e o consumador da minha fé. Amém? E aí, eu entendi o presente, eu entendi a natureza do presente, eu entendi essa graça, e eu tenho que entender como é que foi a entrega desse presente. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas, capítulo 4, verso 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Lembra qual foi a consequência do pecado lá no jardim do Éden? Qual foi a consequência do pecado? O homem foi expulso do paraíso. Ou seja, Deus havia tirado o homem do paraíso. E agora, Deus enviou o seu próprio Filho para fora do paraíso dele. Olha só, Jesus está no paraíso de Deus.
Você concorda comigo? Amém? Jesus está na glória, a glória é o paraíso de Deus. O homem, lá no início de Gênesis, ele peca, e a consequência foi ser expulso do paraíso. E agora Deus expulsa o seu filho do paraíso, para que possa trazer de volta o homem. Entenderam a analogia? Deus deixou a sua glória. Filipenses fala que Cristo, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, em semelhança humana, assumindo a cruz. Nós tínhamos sido expulsos do paraíso, e Deus enviou o seu Filho para fora do paraíso, para uma terra distante. Isaías capítulo 9, verso de número 6, ele diz: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Eu sei que ainda não é Natal para a gente citar esse versículo, mas ele tem um fundamento importante. Um filho se nos deu, ou seja, o cumprimento final das palavras de Isaías 9, verso 6, aconteceram quando o Verbo se fez carne. Aconteceram quando Jesus nasceu. Aconteceram quando esse menino esteve entre nós, cresceu, se tornou homem e morreu na cruz do Calvário por nós. Desta forma, em última análise, esse filho foi dado para a morte. O Pai não o poupou, mas o entregou por todos nós. Foi o mais caro de todos os presentes. Deus se fez pobre por amor a cada um de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Deus se fez pobre da graça de Deus, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos desta graça. Na fraqueza da carne humana, Deus nos fez fortes, porque com as nossas próprias forças nós não podíamos conseguir. A cruz era o presente de amor definitivo de Deus para nós. Meu irmão, minha irmã, por que acumular lixo na vida? O que isso adianta? Por que você vai acumular mágoa? Por que você vai acumular tristeza? Por que você vai acumular angústia? Esse mês, nas redes sociais, está sendo feita uma campanha, pelo Instituto Brasileiro de Psicologia e Psiquiatria, chamado de Setembro Amarelo, que é uma luta contra o suicídio, uma luta contra a depressão. Meu irmão, minha irmã, você tem todo o direito de ficar triste. O próprio Senhor Jesus chorou e ficou triste. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que nós ganhamos de Deus um presente maravilhoso. A graça. E essa graça quer fazer morada na sua vida, para que ela possa limpar a tua vida de todo entulho, de tudo aquilo que impede você de enxergar o amor. Meu irmão, eu quero convidar você a, quando você olhar para a cruz, que você não veja o pecado, mas quando você olhar para a cruz, veja o amor e a graça de Deus. Tem um cântico que nós entoamos que diz: pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que nós façamos que Deus não possa perdoar. Não há força nessa terra que nos possa derrotar, nem cadeias ou prisões que Ele não possa arrebentar. Pensa nisso. Eu encerro essa série de mensagens falando desse presente maravilhoso que o Senhor nos dá. Desse presente maravilhoso que é a graça salvadora, graça regeneradora e graça que faz com que Ele seja
o Senhor da nossa vida. Não seja um acumulador obsessivo, mas aprenda a abrir mão e a se desprender. Como diz a palavra, importa que eu diminua e que Ele cresça, porque quanto menor eu for, menos espaço eu tenho para acumular as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé?